E aí, diante dessa ligação das falas, eu gostaria de chamar até o Fabrício e a Micaela para falarem um pouco sobre como foi nas Olimpíadas de História do ano passado, falar sobre isso, trazer isso como uma dos conteúdos para a etapa, né, que estava naquele momento em voga. E no caso da Micaela, né, que é daqui de Bom Jesus, porque a Micaela é ex-aluna nossa, faz parte daquele grupo que a gente havia conversado, o Frederico, de que é um grupo de jovens que precisam, né, ter acesso a essas narrativas históricas da nossa região. E aí eu quero saber dela como é que foi esse processo de descobrir isso, porque eu, por exemplo, estou descobrindo muito mais sobre isso depois, apesar de ser de Bom Jesus, uma certa idade avançada. E ela não, ela bem mais nova, está tendo a oportunidade de ter esse acesso, e o teu documentário contempla essa narrativa. Então, quando se traz o audiovisual para dentro da temática da educação, o que a gente propõe é que o audiovisual, por ser uma linguagem muito utilizada, principalmente, né, pelas gerações mais novas, a molecada mais nova, como a gente precisa ocupar esse espaço de linguagem e também trazer essas coisas que nós consideramos importantes, né, visto a questão da reflexão sobre o preconceito, seja local, seja regional, seja global. E aí eu queria saber de vocês dois, né, do Fabrício e da Micaela, como é que foi essa experiência das Olimpíadas, e para a Micaela, como é que foi descobrir isso aqui, né, de Bom Jesus, e levar isso para as Olimpíadas para um nível muito mais amplo, né, levando essa história local de Bom Jesus para todos. Eu acho que vou só dar um adendo naquilo que o Wallace tinha falado sobre o audiovisual brasileiro, sobre ser muito elitizado. Eu concordo com isso, me lembro até na hora que ele estava falando do tema da redação do Enem ano passado, sobre a democratização do cinema, e que a gente não dá valor nenhum para o nosso cinema nacional. E o presidente atual também sempre sucateando mais ainda aquilo que já é sucateado do país, como a Ancine, por exemplo. E acho que para falar do Padre Preto e como a gente chegou, acho que tem que explicar um pouco da UNHB, né? A Olimpíada de História Brasileira. A Olimpíada é muito interessante. Ano passado foi o segundo ano que eu fiz. No primeiro ano a gente não chegou muito longe, mas esse ano passado a gente foi para semifinal. Foi muito interessante. E as últimas etapas, cada ano elas pedem algo diferente. E nesse ano do ano passado, eles pediram que a gente cada equipe criasse um capítulo, como se fosse de um livro didático, sobre um personagem local da região que fosse esquecido. O tema da Olimpíada do ano passado foi os esquecidos da história. Então, a nossa equipe estava procurando no dia que saiu. Tipo, a gente teve uma semana para poder fazer esse capítulo, correr, achar coisas. E a gente não sabia se a gente ia, de quem a gente poderia fazer. E a gente foi perguntando para avô, perguntando para gente local, assim. A gente foi lá no antigo Rio Branco, e eles ajudaram pra caramba a gente nesse processo. E eu não sabia, a história do Padre Preto era completamente desconhecida para mim. Acho que pro pessoal de Calheiros deve ser muito mais familiarizados com isso. Mas eu fui saber a partir da minha mãe. Ela comentou que a sogra dela era de Calheiros e que tinha o Padre Preto lá, e que era muito interessante. A gente pensou ainda mais sobre ele ser esquecido, tudo que aconteceu com ele em Calheiros. E a gente ficou bem na dúvida na época também se a gente fazia, porque não tinha tanta coisa assim para procurar ou para colocar sobre ele nesse capítulo. A gente ficou, se eu não me engano, a gente ia entregar no sábado, e na sexta-feira a gente estava chorando no ombro do Fabrício para ver se a gente mudava ou se a gente continuava com ele. Eu acho que o problema que a equipe da Micaela passou é a questão das fontes, né, Frederico? Porque, de fato, qual fonte que a gente vai pesquisar aí é a história do Padre Preto.
E aí eu quero até aproveitar para falar um pouquinho aqui do que está acontecendo no YouTube, porque se eu não me engano, a Cláudia Bastos falou que ainda hoje vai publicar, isso mesmo, Cláudia Bastos falou que ainda hoje vai publicar no blog do Espaço Cultural Luciano Bastos a pesquisa histórica dela sobre o padre João Mendes Ribeiro, porque foi o espaço que os alunos foram procurar, né, Micaela? As informações, os livros, e aí tem um modus operandi também dessa juventude, né, que é muito a questão do celular, de procurar entrevistas, de procurar as pessoas conversando, e aí as meninas chegaram até alguns dados que a gente não tinha ainda do Padre Preto. Eu estou passando aqui para a segunda imagem aqui, eu estou compartilhando embaixo aqui, Micaela, o trabalho que vocês fizeram. Esse trabalho está disponível no site das Olimpíadas Nacionais de História do Brasil, e aí se você jogar no Google ONHB excluídos da história, você vai encontrar essa página, e você joga lá Padre Preto, e tem o trabalho das meninas. Quero também fazer aqui uma referência, né, Micaela, suas colegas de equipe, né, que tem um papel importantíssimo aqui, que foi a Júlia Souza e a Laísa Fontoura. Dizer que eu, como orientador, talvez eu tenha confundido mais do que ajudado, na verdade, que é o nosso papel, no final das contas. Mas as meninas chegaram e esbarraram em alguns pontos que você acaba esbarrando mesmo no documentário, né? Uma é essa questão das fontes, e aí uma obrigatoriedade das Olimpíadas era uma imagem do Padre Preto, e aí eu queria que a Micaela contasse para a gente como que elas chegaram até essa imagem. E depois eu queria também fazer uma leitura do nosso problema, porque esse capítulo tinha que trazer um problema de pesquisa para o capítulo. Não era só trazer uma linha do tempo, igual a gente coloca aqui, né? Não é só uma linha do tempo, não é só mostrar essa história, tinha que trazer uma questão, um problema historiográfico. E aí depois, se vocês me permitirem, eu quero ler também esse problema historiográfico que a gente conseguiu chegar através da história do Padre Preto. Mas se você puder comentar aí para a gente, Micaela, a questão da imagem. A Olimpíada, nessa tarefa, ela tinha vários requisitos. Tinha que ter imagens do padre, tanto fotos ou até desenhos, e a gente não tinha nenhuma imagem do padre. Aí, se eu não me engano, eles dão a tarefa numa segunda, liberam de manhã, e a gente tinha até sábado para entregar. Nesse tempo todo corrido, a gente, durante essa semana, tendo aula também durante esse tempo, aí era uma quarta-feira, assim, a gente já tinha começado a fazer sobre, mas ainda estava naquela insegurança, pensando que a gente não ia achar as imagens para cumprir os requisitos da Olimpíada. Foi até que eu acho que a gente foi conversar com o pessoal lá do Rio Branco, acho que tem a servidora, acho que ela está vendo a gente, a Paula, e a gente conversou com o irmão dela, e ele liberou essa foto, que eu acho que ele pediu um artista para retratar o padre, e a gente colocou ela. Só que é a única imagem que a gente tem dele, e tem essa que está mostrando agora, o desenho é dele, acho que quando eles jogam ele no Rio. Esse aí é um artista de Calheiros que desenhou, o João Paulo, eu conheço ele, e eu pesquisei essa foto, o Gino me deu essa informação. Eu não sabia que era vocês que estavam fazendo esse trabalho da Olimpíada de História, que eu achei no blog do Norte Fluminense, essa imagem, e adotei a imagem. Eu criei alguns efeitos nela, e adotei a imagem, porque no documentário, a imagem referência do Padre Preto é a imagem que vocês utilizaram no trabalho, que é do João Paulo, que é um artista lá de Calheiros mesmo. E acho que a Ângela está perguntando aqui sobre o livro. Eu acho que ela está mais perguntando mais no documentário, mas a gente também usou o livro desse autor de Calheiros, sobre o Padre Preto. E você até comentou sobre um livro da história de Bom Jesus. A gente também usou ele, acho que ele está disponível na biblioteca do IFE. E a gente foi muito legal esse processo de pesquisa, a UNHB traz esse processo, eu acho muito interessante, ainda mais que agora vou começar a fazer história também, na UF, e
acho incrível, tipo, acho que a UNHB desperta isso. A gente teve tarefa que a gente teve que ligar para gente lá do outro lado do país para poder perguntar esse método de pesquisa. É muito legal, vale a pena fazer. E a gente foi durante essa pesquisa sobre quem fazer, sobre qual personagem histórico da região, a gente foi no antigo Rio Branco, a gente foi na biblioteca municipal e também para ver como a cidade, assim, não liga tanto para essas histórias, para a nossa própria história, né? Dá para ver também que a biblioteca municipal, tipo, a gente nem sabia se funcionava e como ela está deteriorada. Eu acho que o nosso acervo historiográfico ele inexiste praticamente. Você falou num ponto muito importante, só concluindo o gancho dela, que as nossas histórias inexistem. São muito poucos os pontos que tem de acervo histórico. Eu citei numa resenha com o Rafael o próprio blog do jornal Norte Fluminense, que pertence ao irmão da Paula, ao Gino, lá do pessoal do Espaço Cultural Luciano Bastos. E essa preocupação de vocês em trabalhar sobre isso já é um alento, porque hoje tem uma geração interessada por nossa história, coisa que não acontecia antes. E pode prosseguir aí, no raciocínio de vocês. Não, eu acho que um ponto que a gente abarca aqui importante é essa ideia da história dos excluídos, né? Que, ao fim e ao cabo, é a nossa história, porque a história de gente comum não chega aos livros didáticos, né? E essa era a proposta que as Olimpíadas trazia. Parabéns, Micaela, eu não sabia que você vai ser colega nossa de profissão. Fico feliz, assim, porque essa investigação você já tem status de investigadora, né? Porque a pesquisa é uma grande investigação também. E aí, como a gente, de fato, essa história dos excluídos, ela é sempre mais difícil nesse âmbito da materialidade, e aí o Rogério contemplou isso muito bem, porque a gente dificilmente consegue ter registros em primeira pessoa, né? Dificilmente consegue chegar muito próximo desses dados, e eu falo isso com tranquilidade, porque no meu mestrado eu estudei os carpinteiros lá das obras públicas de Mariana. Então, assim, eu tinha que chegar esbarrando nessas pessoas, porque você não tem, de fato, um documento em primeira mão daquela pessoa. E aí, isso nos levou até na construção do documento, do material das Olimpíadas, né? Como circular um problema. E aí eu acho que casa muito com o documentário. Eu vou ler aqui, é bem rapidinho, que a gente fez. Vou só passar aqui embaixo aqui a página. Eu acho que dificilmente vai dar para ler no YouTube, mas, de qualquer maneira, tá no cantinho aqui, ó, onde eu estou circulando. Que a gente tinha que trazer um problema e uma possível resposta aí, né, sobre a questão do Padre Preto em Calheiros. E aí a pergunta que foi formulada foi justamente voltada para a memória. A gente fez a pergunta, né, como é construída a memória da população negra no Brasil? E aí a resposta que a gente trouxe aqui, uma opção de resposta, né? A história do Brasil se entrelaça à escravidão. O racismo presente nas relações sociais faz parte de um processo histórico no qual é renegado à população negra o direito à memória. Ao falarmos de escravidão, sobressaem números e não pessoas de carne e sangue. Nesse sentido, a figura do Padre Preto apresenta-se como um exemplo das mazelas sociais enfrentadas pela população negra durante o século XVIII. Então, o que a gente trouxe de mais importante, talvez, aqui nesse trabalho que as meninas tiveram esse árduo trabalho de fazer tudo isso em uma semana, porque a gente coloca 2 páginas aqui, parece tranquilo, mas a gente não está falando de um grande nome, né? É difícil chegar